aqui a presença de todos os nossos agraciados nesta noite. Por isso, mais uma vez, a solenidade de hoje destina-se à entrega de títulos honoríficos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, saudando a mesa diretora desta casa e autoridades presentes. Estendemos as boas-vindas também a todos aqueles convidados, pessoas que estão aqui na Câmara pela primeira vez. Nós cumprimentamos também aos nossos telespectadores que futuramente estarão assistindo a esta cerimônia nas redes sociais aqui da Câmara Municipal de Desterro de Entre Rios. A vocês, nós agradecemos a audiência e também a publicidade de estarem conosco nesse vídeo. Senhoras e senhores, neste momento, a Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Desterro de Entre Rios, vereador Robson Vaz de Rezende, procederá à abertura desta solenidade. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores. Com imensa alegria, a gente está recebendo todos vocês. Declaro aberta a segunda sessão solene para a entrega de título de cidadão do Colorado. Gostaria de convidar a todos que puderem ficar de pé para a gente fazer a oração do Pai nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesse momento, gostaria de pedir a vereadora Débora para fazer uma oração para nós, a leitura da última oração. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande receber todos vocês aqui na Câmara. Sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de ler aqui, rapidinho, só uma reflexão que nós vamos fazer. 3 versículos da Palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, que nos diz assim: como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus, como são insondáveis as suas decisões, como são impenetráveis seus caminhos. Quem poderá compreender o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe emprestou alguma coisa para que dele venha algo a devolver? Porque todas as coisas vêm dele, por meio dele e vão para ele. A ele pertence a glória para sempre. Então esse texto aqui fala dos insondáveis caminhos de Deus. E se você olhar para a câmera agora, você vai ver, se você prestar atenção nessa homenagem que vai ser feita hoje, a gente vê pessoas de todos os tipos, pessoas que vão ser homenageadas em várias áreas da vida, em vários tipos de funções. Como é maravilhoso, Deus trabalha, desde o mais simples até aquele mais culto, que fez uma faculdade ou não, aquele que não fez, mas estará aqui recebendo uma homenagem. Por quê? Porque Deus concedeu a capacidade, Deus concedeu talentos, Deus concedeu os dons, para que essa pessoa pudesse estar estendendo isso para as outras. E eu creio que todos aqui conhecem a história de José do Egito. Quando José, o pai dele, Jacó, ia morrer, estava prestes a morrer, ele chamou seus 12 filhos e deu a bênção para eles na hora que eles estavam morrendo. E ele disse para José: José, você é o ramo frutífero, os seus ramos estendem sobre os muros. E toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro de uma árvore frutífera plantada na divisa de um terreno com seus vizinhos. O que acontece com os galhos que caem do outro lado?
Aqueles galhos frutíferos que caem do outro lado, as frutas é para o vizinho. E eu vejo assim, a pessoa que usou seus dons e tem usado, e vão continuar, muitos aqui que vão ser homenageados, vão continuar usando, estão na flor da juventude ainda, né? Vão continuar batalhando, trabalhando, sendo útil para a sociedade. Então, eu lembro dessa passagem, eu penso numa pessoa que é frutífera, numa pessoa que usa as suas habilidades, seus dons, para abençoar aqueles que estão ao redor. Né? Pessoas aqui que são homenageadas, talvez nunca tiveram uma carteira assinada, nunca trabalhou numa rede pública e em outros lugares, mas dentro da sua casa, dentro da sua família, ela foi uma bênção. Essa pessoa foi uma bênção, abençoou os seus filhos, abençoou os seus netos e abençoa até hoje seus vizinhos e aqueles que estão ali ao redor. Outros já tiveram uma amplitude maior do seu trabalho, né? Trabalham publicamente com outras pessoas, mas todas são e foram capacitadas por Deus. Então aqui diz, quem foi o conselheiro de Deus? Né? Como são impenetráveis os seus caminhos? Quem escolheu? Quem deu um dom para cada um? Quem? Foi Deus que capacitou você para fazer o que você fez, para que hoje você pudesse estar recebendo essa homenagem aqui. Então aqui, porque todas as coisas vêm dele, por meio dele e vão para ele. A ele pertence a glória para sempre. E um texto lá de Romanos também diz assim, a quem honra, honra. Então você está sendo honrado hoje, você está sendo homenageado hoje, porque você merece essa honra, porque você fez algo, tem feito e vai continuar fazendo algo que mereça essa homenagem. Então sejam bem-vindos e eu vou fazer uma oração pedindo a bênção de Deus, né? Ele já está abençoando e continuar abençoando essa nossa reunião. Maravilhoso Deus, eterno Pai, o Senhor que é o dono da vida, o Senhor que nos criou, nos capacitou e tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos para te honrar, para abençoar aqueles que estão ao nosso lado. Nós louvamos o teu nome por essa iniciativa, Senhor Deus, dos colegas aqui, para estar homenageando, Senhor, essas pessoas que foram e são e serão úteis na nossa sociedade, que tem sido bênção, que tem estendido a sua mão, que tem estendido o seu conhecimento, a sua capacidade, e não tem sido egoísta, mas eles são essas pessoas que serão homenageadas aqui, todas elas são pessoas altruístas, que não pensam em si mesmas, mas pensam no próximo, e com aquilo que o Senhor as capacitou, elas têm abençoado aqueles que estão ao redor. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos e nós pedimos ao Senhor que continue abençoando a cada um aqui presente, todos aqueles que serão homenageados, seus familiares, amigos, companheiros, pessoas que estão aqui para juntamente com eles se alegrarem. Nós te agradecemos. Agradecemos por esta casa aqui onde nós podemos receber todos. Nós te louvamos. A ti, ó Deus, toda honra, toda glória, agora e sempre. Amém. Senhoras e senhores, agradecemos a vereadora Débora pelas palavras. Muito obrigado, Deus abençoe. E neste momento nós convidamos os agraciados desta noite para ocuparem a tribuna de honra previamente preparada para vocês aqui à frente desta mesa. Primeiramente, convidamos a senhora Maria da Conceição Pires, Dona Mariquinha, lá da região de São Sebastião do Gil. Vamos recebê-la, por gentileza? Muito obrigado, Dona Mariquinha, pela presença.
Convidamos nesse instante Dr. Leandro Marcos Duarte, aqui da região central. Muito obrigado, doutor Leandro, pela presença. Convidamos nesse instante o senhor Wesley Ferreira Miranda, lá do Distrito de Muito obrigado, senhor Wesley, pela presença. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante doutora Carolina Santos Silveira. Doutora Carolina é da cidade vizinha de Entre Rio de Minas. Seja bem-vinda. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante o senhor Leandro Alves Rezende. E também reside em São Paulo. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante a senhora Selma Pereira de Andrade. Vamos receber. Muito obrigado pela presença, é moradora da região central e funcionária pública. Senhoras e senhores, convidamos nesse momento a senhora Leusa Rezende Campos. Vamos receber. Leusa, seja bem-vinda, é do distrito de Pereirinhas. Muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, convidamos nesse momento para esta tribuna de honra a senhora Magali Maria de Moraes Andrade. Moradora da região central, funcionária pública na área educacional. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante a senhora Roberta Costa. Por gentileza. Senhora Roberta Costa, seja bem-vinda, é moradora da região central e atua na área do comércio. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante o senhor Arnaldo Rosa de Lima. Por gentileza, vamos receber. O senhor Arnaldo Rosa de Lima é da região central de Desterro de Entre Rios e atua na área artística e cultural. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante a senhora Geracina Ribeiro Rosa, da região central. Vamos receber.
Nós agradecemos a presença de todos os agraciados dessa noite e, em nome da Dona Janacina, nós cumprimentamos mais uma vez todos os agraciados. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos as nossas autoridades desta mesa e também o público presente para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Por gentileza. A internet caiu. É com muito orgulho que realizamos essa sessão solene da data de hoje, atendendo o que dispõe o artigo 220 do regimento interno da Câmara Municipal. Senhoras e senhores, iniciando os pronunciamentos deste evento, ouviremos agora a biografia da homenageada Maria da Conceição Pires. Maria da
da Conceição Pires nasceu em São Sebastião do Chico, no dia 7/4 de 1935, a segunda filha de uma família de 8 irmãos, filha de Gervásio Teófilo de Oliveira, Zico da Serra, e de Maria Geraldina da Fonseca Linha. Cresceu em um lar simples, com muitas dificuldades, porém com muito amor e ensinamentos morais, éticos e cristãos. Aos 3 anos de idade, foi morar com seus tios Álvaro Lobo e Ambrosina, no lugar denominado Vargem Grande, no mesmo distrito, para ajudar sua tia nos afazeres domésticos e ser companhia para ela. Retornou à casa de seus pais aos 7 anos para estudar. Cursou somente 3 anos no ensino fundamental, tendo como professor o senhor José Braz. Porém, mesmo com pouca escolaridade, sempre muito apta à leitura, escrita e a contar casos passados. Casou-se com 16 anos de idade com o marido José Pires. Enfrentaram muitas dificuldades, como todo casal. Tiveram 10 filhos, 29 netos e 40 bisnetos. Ficou viúva em 1996 e sua filha segunda assumiu as responsabilidades e foi o esteio da família. Porém, em 2020, ela, a Amélia, faleceu, deixando muita dor e saudade. Nesse ano de 2025, em março, perdi meu bisneto, no qual deixou muito abalada e triste. Mesmo com tantas perdas, sempre com fé fervorosa, passa pelas dificuldades que a vida oferece. Mariquinha é conhecida por todos. Mulher de muita fé, sempre participou ativamente da comunidade. Muito pequena, já ia com seu pai Zico rezar na casa de doentes. Ajudava nas leituras e cantigas, enquanto ele tocava seu simples violão. Fez parte do culto e do grupo de oração que a comunidade do Rio de Baixo fazia nas casas, além de organizar e participar das novenas de Natal em família. Na igreja de São Sebastião, durante mais de 30 anos, participou do coral. Sobre as questões sociais, aprendeu com seus pais desde muito nova o respeito e atenção com os menos desprovidos da sociedade, tanto em sua casa quanto a de seus pais, sempre de portas abertas para receber aqueles que não tinham moradia ou os que pediam ajuda. Abrigou e cuidou em sua casa de 2 idosos, Joaquim Isqueiro e Maria, ambos faleceram em sua residência. Amizades sinceras e verdadeiras fez e faz parte de sua trajetória. Suas vizinhas e comadres, que hoje já estão na eternidade, é lembrada por ela sempre. Isso nos faz pensar que a humanidade ainda tem solução. Há mais de 10 anos, juntamente com seus filhos, organiza almoço ou jantares solidários no asilo de despejo, além de ajudar sempre que possível em campanhas solidárias em prol do asilo. Uma pessoa alegre, cheia de vontade de viver, recebe em sua simples residência com muito amor e atenção visitantes e familiares. O que deixa mais feliz é quando seus netos, bisnetos, sobrinhos, afilhados, que são mais de 40, vão visitar. Ela conta para seus filhos radiante o quanto ela é amada. Os sobrinhos, por parte de seu falecido esposo, a consideram como se ela fosse da família, e a ela retribui com a mesma generosidade. Hoje ela vive com seu filho Luquinha, que abdicou de sua vida pessoal para cuidar dele, e cuida com todo amor, atenção e carinho. Por esses vários motivos que a Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Robson Vaz, faz essa simples homenagem. Nossos aplausos, senhores, nesse momento convidamos o vereador Robson Vaz de Resende, proponente do projeto de decreto legislativo número 1 de 2025, para realizar a entrega do título de honra ao mérito a senhora Maria da Conceição Pires, por gentileza.
professor vereador Rodson, mais uma vez. Muito obrigada, senhora Maria Pires, da Paniquim. Senhoras e senhores, vamos ouvir neste instante a biografia do homenageado Leandro Marcos Duarte. Leandro Marcos Duarte, nascido em 4 de dezembro de 1981. Sou o terceiro filho de Laura Regina Duarte e supostamente de Ivaldo José de Rezende. Supostamente porque não consta em meus documentos a paternidade e também não havia reconhecimento social e afetivo por parte dele. Nasci em Desterro de Entre Rios, na rua Sagrado Coração de Jesus, em um parto caseiro domiciliar realizado pela Nara do Antônio do Jair, que a posterior se tornou minha madrinha, pessoa pela qual tenho grande admiração e respeito. Na ocasião em que eu estava sendo gerado, meu irmão Alexandre foi entregue à adoção, visto que minha mãe não tinha condições de criá-los. Neste contexto de dificuldade e extrema pobreza, fomos morar na Água Limpa, local hoje está instalada a mineradora Próspera. Neste local havia um barraco de adobe, com um quarto e uma cozinha, onde moravam os três, eu, Elisângela e minha mãe. Foi neste pequeno lugar, onde não havia energia elétrica, banheiro, nem água encanada, que vivemos nossa primeira infância. Este foi também o local onde passamos muita fome juntos. Depois de alguns anos, voltamos para Desterro e comecei a estudar, aos 4 anos no pré-escolar, onde construí algumas amizades que as tenho até hoje. Aos 9 anos, comecei a trabalhar na lavoura de café. Na ocasião, comprei meu primeiro bem, um caldeirão de alumínio para levar comida para o cafezal, compra feita na antiga mercearia do Lute. Aos 13 anos, no período que não tinha colheita de café, comecei a aprender o ofício de marceneiro com meu tio Laércio. Atividade que aprendi com muito gosto e entusiasmo e me rendeu a primeira oportunidade de trabalhar com carteira assinada aos 18 anos. Após 6 meses trabalhando como marceneiro, fui trabalhar na prefeitura de Desterro de Entre Rios, no mandato do então prefeito José de Souza, local que trabalhei por 2 anos. Com o dinheiro que juntava, consegui comprar um lote, algumas bezerras e uma moto. No final deste período, me inscrevi no vestibular em 3 Corações. Sabendo da minha aprovação, não hesitei. Vendi o que havia comprado e me mudei para aquela cidade, onde cursei o bacharelado de enfermagem e também morei de 2002 a 2006. Na correria dos estágios em um hospital que descobri minha verdadeira vocação, ser médico. De lá para cá, concentrei-me em estudar e trabalhar com toda a força possível. Fiz algo bem parecido. Assim que me formei, comecei a trabalhar aqui em Desterro como enfermeira em 2007, mesmo ano que tive meu primeiro filho, Rafael. Com as economias que fazia do meu salário, fui plantando eucalipto e comprei um terreno. À medida que trabalhava, mais motivava, ficava em ir para a faculdade de medicina. Depois de 3 anos trabalhando, comecei a estudar em Lafayette à noite, onde fiz cursinho por 1 ano até que fui aprovado no curso de medicina na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, em 2011. Frente a isso, vendi o terreno e um carro que havia comprado. Me mudei para Ipatinga, sabendo que o dinheiro que tinha não era suficiente, mas eu não hesitei. Fui com sempre muito dedicado e certo da minha vocação. O curso de medicina são 6 anos de muita luta, e no meu caso havia um agravante pela questão financeira. Meu dinheiro acabou no 4º período. Nesta ocasião, meu cunhado tinha um pequeno lote em BH, e vendo minha situação, ele vendeu um pequeno imóvel e me emprestou R$29 mil, quantia suficiente para cursar mais 1 ano. Em 2013, comecei a namorar com a minha atual esposa, com a qual tenho um filho biológico e um afetivo. Ela também fez algo parecido com o meu cunhado. Vendeu o lote e me emprestou o dinheiro. Passaram-se mais algum tempo, vim para Lagoa Santa, onde fiz o internato rural e depois voltei para BH, local em que fiz o último ano do curso. Nos
nos hospitais Santa Casa e Sofia. Em 2017, concluí o curso e comecei a trabalhar em Desterro e no Hospital Cassiano Campolino. Neste mesmo ano, fiz concurso público em Lagoa Dourada, onde fui aprovado em segundo lugar, mas não havia tempo para assumir a vaga e acabei não iniciando o curso. Um pouco mais tarde, comprei a Clínica Medical Center. Algum tempo depois, houve um novo concurso em Lagoa Dourada, no qual fiz e fui aprovado em primeiro lugar. E dessa vez assumi a vaga e trabalhei por quase um ano. Como estava estudando em BH e trabalhando em Desterro, resolvi exonerar-me do concurso. Passei a me dedicar aos estudos de ultrassonografia geral e medicina do trabalho. A Clínica Medical Center foi ampliada à medida que começamos a fazer parte da medicina do trabalho na empresa JMI. Hoje a clínica mudou de nome, chama-se Clínica Desterro, nome do local que nasci, cresci e nunca esqueci. Eu amo este lugar. Agora estou com mais de 8 anos de formado como médico, atendendo pessoas de toda a região, algumas de outros estados. A clínica foi ampliada, mudou de endereço recentemente. Hoje sou especialista em medicina do trabalho, clínica médica e diagnóstico por imagem, e terminando a pós-graduação em cardiologia. De todo este passado, me orgulho de todo ele, especialmente por ter literalmente nascido nessa cidade e ter meu umbigo enterrado aqui em algum campo, onde, com a graça de Deus, viverei até meu último dia de vida, trabalhando e retribuindo tudo que Desterro me deu. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante o vereador senhor Genival Valério dos Santos Lima, proponente do projeto de decreto legislativo número 02/2025, para realizar a entrega do título de honra ao mérito ao doutor Leandro Marcos Duarte, por gentileza. Só agradecer o livro, agradecer não só quem me indicou a doutora Carolina. Hoje eu falei com uma pessoa de fora. Se eu fosse mulher, eu disse que a doutora Carolina. Não vou ser paciente dela por essa circunstância. Se fosse mulher, com certeza, aí eu cheguei até aqui. E outra alegria, eu estava aqui nascer. Em 1935, você mentiu comigo, tem quase 200 anos. Se ela nasceu em 35, se ele fizer a conta, não vai dar certo. E ela já falou, tem mais de 5, quase 200. Obrigado, meu, obrigado. Se eles curtem, eles combinam, mesmo quem está também vai avançando, aí não tem muita coisa para falar. Senhoras e senhores, ouviremos nesse instante a biografia do homenageado, o senhor Wesley Ferreira Miranda, por gentileza. Senhoras e senhores,
Ouviremos nesse instante a biografia da homenageada Carolina Santos Silveira. Isso, por gentileza. Carolina Santos Silveira, nascida e criada entre Rios de Minas, em 23 de março de 89, filha de uma professora e de um comerciante, Ivânia e Sidney, uma família com 3 irmãos, Jean, Gisele e Camila, onde cresci recebendo muito carinho e incentivo. Estudei na escola Pedro Domingos e no Ribeiro de Oliveira. Cursei medicina e me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Juiz de Fora, pelo ProUni. Fiz residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Municipal Odilon. Terminando em 2020, retornei para Entre Rios, onde construí uma família linda ao lado do meu esposo, Leandro. Fui convidada a trabalhar em Desterro de Entre Rios pela então secretária de Saúde, Catarina. Iniciei os atendimentos me sentindo desde sempre bem acolhida pela população. Desde então, mantendo os atendimentos, tentando me desempenhar ao máximo para cuidar da população feminina nos atendimentos ginecológicos e pré-natal. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a vereadora senhora Nalva Pires de Moraes, proponente do projeto de decreto legislativo número 05/2025, para realizar a entrega do título de Muito obrigado, senhora vereadora Nalva, pelo ato, a vereadora também. Nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora a biografia do homenageado, o senhor Wesley Ferreira Miranda. Wesley Ferreira Miranda, residente no distrito de Pereirinhas, sempre demonstrou forte vocação para o trabalho comunitário e para o exercício da liderança. Movido pela convicção de que o desenvolvimento social se constrói pela colaboração e pelo serviço ao próximo. Iniciou sua atuação na comunidade religiosa, onde integrou e ajudou a organizar um grupo de Jovens Unidos por um Ideal, Jesus. Contribuiu ainda para a realização de tradicionais festas religiosas, como a festa de São Sebastião, a festa do Rosário e a Semana Santa. No âmbito comunitário, liderou diversas iniciativas voltadas ao lazer e à integração dos moradores, como a festa do rodeio e encontro de peões, realizada por 3 anos consecutivos, além de eventos de virada de ano com shows e atividades culturais. Há quase 10 anos, exerce a presidência do Social Esporte Clube, promovendo ações destinadas à manutenção da entidade e ao fortalecimento do vínculo comunitário. Entre outros principais eventos realizados sob sua gestão, destaca-se o Encontro de Comitivas, que se tornou uma das maiores cavalgadas da região, arraiado social e show de prêmios. Graças a parcerias estabelecidas, especialmente com a Prefeitura Municipal, o campo do clube sediou por 4 anos consecutivos a Grande Festa de Pereirinhas, evento que ofereceu shows, atividades de lazer, serviço à população e competições esportivas. Apesar dos desafios inerentes à liderança, o Wesley mantém firme seu compromisso com o distrito, agradecendo a todos que conhecem e valorizam o seu trabalho. Senhoras
Senhoras e senhores, convidamos neste momento a vereadora senhora Dalva Pires de Moraes, proponente do projeto de decreto legislativo número 04/2025, para realizar a entrega do título de honra ao mérito ao senhor Wesley Ferreira de Miranda. Muito obrigado mais uma vez, a senhora Dalva, e também ao senhor Wesley. Parabéns. Senhoras e senhores, ouviremos nesse instante a biografia do homenageado Leandro Alves Rezende. Por gentileza. Meu nome é Leandro Alves Rezende, mais conhecido como Léo da Ziza, filho da Aldalgisa da Conceição Silva Rezende, Ziza do Zé da Leninha, e do Sebastião Alves de Rezende, Tião Barbinho, irmão da Fernanda Alves Rezende e Flávia Alves Rezende. Sou casada com Camila Georgia e pai do Gustavo Rezende, nosso maior presente. Tenho 40 anos, formado em propaganda e marketing, pós-graduado em administração de eventos e sócio proprietário da agência Oiti, empresa pela qual realizamos eventos e treinamentos nacionais e internacionais. Nasci em São Paulo, mas sempre dividi minha vida entre os dois estados, São Paulo e Minas. Sou profundamente grato por tudo que Desterro de Entre Rios me proporcionou e continua proporcionando, principalmente as amizades. Meu propósito é retribuir de alguma forma, seja incentivando a cultura, festa do cavalo, em parceria com a R Produções, ou esporte por meio dos torneios de futebol com a Avante Minas, idealizador e vice-presidente, e o Fita Azul Futebol Clube, vice-presidente. Movido pelo sonho de proporcionar mais lazer, cultura e entretenimento à nossa população, em parceria com um dos clubes de futebol mais tradicionais de Desterro, o Guanabara Futebol Clube, eu e meus sócios construímos a Arena HIT. Sigo firme na missão de promover mais qualidade de vida à população de Desterro de Entre Rios, com dedicação, carinho e compromisso. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante a vereadora Dalva Pires de Moraes, proponente do projeto de decreto legislativo número 06/2025, para realizar a entrega do título de cidadão honorário ao senhor Leandro Alves de Rezende. Mais uma vez, muito obrigado à senhora vereadora Dalva pelo ato e também ao senhor Leandro pela recepção desta honraria. Senhoras e senhores, ouviremos nesse instante a biografia da homenageada Selma Pereira de Andrade. Iniciei minha trajetória no Serviço Público Municipal em janeiro de 1997, exercendo a função de secretária da Câmara Municipal, a convite do então presidente, o saudoso vereador Geraldo Pereira da Cruz, mais conhecido como Nenê do ônibus. Permaneci no cargo até a independência financeira da Câmara Municipal. Posteriormente, atuei como auxiliar em diversos setores da administração municipal, entre eles contabilidade e assistente social. Com a aposentadoria da titular do setor de tributos, fui designada para assumir o cargo do referido setor, função que exerço até a presente data. Procuro desempenhar minhas atividades com dedicação e gratidão aos prefeitos que depositaram confiança em meu trabalho e, principalmente, aos cidadãos que atendemos, aos quais procuro servir sempre com respeito, comprometimento e admiração.
Nesse instante, o vereador Genival Valério dos Santos Filho, proponente do projeto de decreto legislativo número 07/2025, para fazer a entrega do título de honra ao mérito à senhora Selma Pereira de Andrade, por gentileza. Mais uma vez agradecemos ao vereador Lema pelo projeto e à senhora Selma em aceitar esta homenagem. Senhoras e senhores, ouviremos nesse instante a biografia da homenageada Cleusa Rezende Campos, por gentileza. Há 53 anos atrás começa a história da família de Cleusa e Francisco, no qual se casam e por meio de muita luta escrevem uma trajetória de amor, cuidado e fé. No primeiro ano de casados, moraram com os pais de Cleusa na comunidade do Cerrado, enquanto ainda não tinha condições de ter em sua casa. Francisco ia para São Paulo trabalhar e Cleusa ajudava a cuidar de seu pai. Depois de um tempo, construíram sua casa na Lagoa Seca, em Pereirinhas, e os filhos vieram e com eles mais dificuldades. Para sustentar a família, eles plantavam roça, milho, feijão, arroz e hortaliça, e até seus filhos mais novos ajudavam no trabalho. Porém, algo chamava atenção no meio das dificuldades: a fé e o amor ao próximo. Sempre estava presente na vida daquele casal, principalmente em Cleusa. Ela enfrentou por anos o vício do álcool que infelizmente Francisco adquiriu e mesmo assim zelava e cuidava de todos. Francisco, através do álcool, ficou internado entre a vida e a morte, enquanto Cleusa esperava seu quarto filho, já no 8º mês de gravidez, e que por meio de muita oração e graça, ele se recuperou. Após alguns anos, Francisco, com muita determinação, se curou do alcoolismo e então juntos continuaram sua caminhada, sempre muito envolvidos com o social e preocupados em ajudar o próximo. Não mediam esforços para servir a comunidade, ajudavam a organizar os movimentos da igreja, nas festas da comunidade e toda vez que alguém precisava de ajuda. A família foi aumentando e chegaram a 7 filhos, e o trabalho sempre aumentando também. Certo dia, Cleusa sofreu um acidente doméstico e com uma grande fratura no tornozelo, após 8 cirurgias, perdeu o movimento do pé, com dificuldades, mas não deixava de participar de tudo que tinha na comunidade. Ela se envolveu em causas sociais, pede ajuda para os que precisam e dos movimentos e festas da igreja é sempre a primeira a ajudar. E o mais importante é que, em meio a tanta luta e dor, muitas alegrias foram espalhadas com gestos de amor que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. Esse casal é um exemplo de amor, fé, paciência e bondade. Senhoras e senhores, nesse momento convidamos a vereadora Nalva Pires de Moraes, proponente do projeto de decreto legislativo 08/2025, para proceder à entrega do título de honra ao mérito, juntamente com o marido da homenageada, seu Francisco Evangelista, a senhora Cleusa Rezende Campos. Vamos recebê-los. Muito obrigado mais uma vez, a senhora Nalva, pelo projeto, a dona Cleusa, em aceitar esta homenagem nesta noite. Senhoras e senhores, ouviremos nesse instante a biografia da homenageada Magali Maria de Moraes Andrade. Por gentileza.
Maria de Moraes Andrade nasceu em 7 de maio de 1972, no município de Desterro de Entre Rios, Minas Gerais. Filha de Jair Bento de Moraes e Ercília Maria de Jesus. Cresceu em um ambiente pautado por valores como responsabilidade, solidariedade e respeito ao próximo, princípios que carregaria ao longo de toda a sua trajetória pessoal e profissional. Hoje é casada com José Carlos de Andrade, tem um filho, Vitor Augusto Arão Moraes Andrade. Iniciou sua vida profissional muito jovem, aos 14 anos, na área da saúde da Prefeitura Municipal. Seu trabalho foi marcado pelo compromisso com o bem-estar da população, pela atenção humanizada às demandas da comunidade e pela busca constante de melhorias dos serviços oferecidos. Seu empenho, compromisso e ética nas atividades desempenhadas logo chamaram a atenção, abrindo portas para novas oportunidades. Mais tarde, Magali passou a atuar na área administrativa da mesma instituição, onde novamente se destacou pela dedicação, onde seu compromisso e cuidado aproximaram a gestão pública da população. Com o tempo, sua vocação para o trabalho com pessoas e sua sensibilidade para as questões sociais falaram mais alto, direcionando-a para a área da educação. Professora por formação, Magali assumiu o magistério com paixão e entrega, conquistando carinho e respeito de alunos, famílias e profissionais da escola. Seu cuidado com a aprendizagem, seu olhar atento às necessidades de cada estudante sempre foram marcas de sua prática pedagógica. Além da docência, Magali também exerceu a função de diretor escolar, papel que desempenhou com liderança, responsabilidade e profundo compromisso com a comunidade. Sua atenção é reconhecida pelo engajamento em projetos educacionais e sociais, motivados pelo desejo genuíno de contribuir para um futuro melhor. Dedicada, ética e sensível às demandas do coletivo, Magali Maria de Moraes Andrade segue deixando sua marca por onde passa, uma trajetória construída com trabalho, amor pela educação e compromisso com a transformação social. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante a vereadora senhora Cláudia Maria Rezende, proponente do projeto de decreto legislativo número 09/2025, para fazer a entrega do título de honra ao mérito à senhora Magali Maria de Moraes Andrade. Por gentileza. Muito obrigado à senhora vereadora Cláudia pelo projeto e à senhora Magali por aceitar e receber esta homenagem nesta noite tão especial. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante a biografia da homenageada, a senhora Roberta Costa, por gentileza. Roberta Costa, 43 anos, nasceu em Belo Horizonte. Entre idas e vindas, escolheu há 2 décadas fazer de Desterro de Entre Rios um lugar para viver, empreender e formar sua família. Criada em escola pública e inicialmente estudante de Direito, descobriu cedo sua verdadeira vocação, empreender. Apaixonada pela arte de vender e pelo contato humano, decidiu trilhar seu próprio caminho profissional. Casada e mãe dedicada de 3 filhos, Roberta também é tutora de 5 cachorros e 3 gatos, refletindo seu amor profundo pelos animais, sentimento que mudaria grande parte de sua trajetória. Mulher inquieta e intensa, toca bateria e encontra nas aventuras um combustível para viver, sendo o parapente e o futebol suas paixões esportivas. Cristã, Roberta vive guiada pelo propósito de deixar um legado aos filhos e à cidade que escolheu para chamar de lar. Seu compromisso com o bem coletivo se fortaleceu em 2017, quando esteve pela primeira vez na Câmara de Vereadores para apresentar a grave situação dos animais de ruas e a urgente necessidade de campanhas de castração, algo até então inexistente no município.
Identificada profundamente com a causa animal, Roberta tornou-se membro da ONG Amor Animal desde sua fundação. Hoje, como presidente, dedica-se integralmente às ações que transformam vidas, promove castrações de animais de rua, distribui ração para as famílias com poucos recursos, alimenta animais abandonados e acolhe, trata e recupera aqueles que chegam doentes ou acidentados. Seu trabalho é incansável, movido por compaixão e pelo desejo de construir um município mais humano e consciente. A história de Roberta Costa é um testemunho de coragem, fé e responsabilidade social. Sua atuação em Desterro de Entre Rios transcende o cuidado animal. Ela inspira, mobiliza e mostra, como exemplo diário, que cada gesto de amor pode mudar uma realidade inteira. Para quem ama os animais, sua história toca fundo, porque mostrar que o mundo se transforma, sim, quando alguém escolhe amar os que ninguém vê. Senhoras e senhores, nesse instante convidamos o vereador senhor Cássio José Ribeiro, proponente do projeto de decreto legislativo número 10/2025, para proceder à entrega do título de honra ao mérito à senhora Roberta Costa. Muito obrigado, senhor vereador Cássio, pelo projeto, a senhora Roberta, e aceitar esta homenagem nesta noite. Senhoras e senhores, ouviremos nesse instante a biografia do homenageado Arnaldo Rosa de Lima. Por gentileza. Arnaldo Rosa de Lima nasceu em 2 de setembro de 1958, no município de Desterro de Entre Rios, filho de José Rosa de Lima Filho e Aldaíra Pena de Andrade Lima. Mudou para Belo Horizonte, onde estudou e especializou em publicidade e artes gráficas. Trabalhou em 2 renomados bancos e em várias empresas do segmento de programação visual, destacando o serial Outdoor. Foi sócio proprietário da empresa Matiz Estamparia por vários anos, onde a mesma foi pioneira em Belo Horizonte em policromia no tecido. Voltou para Desterro em 2012, trabalhando na área técnica de manutenção de computadores na empresa Tecnoarte, onde tinha vários segmentos como placa de lojas, banners e etc. Pintou o muro do anexo da prefeitura em parceria com o artista Hernandes Lopes, destacando a técnica de aerografia. Criou a arte do muro da empresa Hit Arena e promoveu 4 festivais de músicas em Desterro. Senhoras e senhores, convidamos neste momento o vereador senhor Cássio José Ribeiro, proponente do projeto de decreto legislativo número 11/2025, para proceder à entrega do título de honra ao mérito ao senhor Arnaldo Rosa de Lima. Mais uma vez agradecemos ao senhor vereador pelo projeto e também ao homenageado desta noite, Arnaldo Rosa de Lima, em aceitar esta honraria do senhor vereador Cássio. Muito obrigado, parabéns. Senhoras e senhores, ouviremos nesse instante a biografia da homenageada senhora Geracina Ribeiro Rosa. Por gentileza. Geracina Ribeiro Rosa nasceu em 3 de julho de 1934, em Desterro de Entre Rios, filha de Rosalina Cândido de Jesus e João Urbano Gonçalves. Construiu uma história marcada por força, coragem e dedicação. Mãe de 13 filhos, sendo 5 do primeiro casamento e 8 do segundo, todos naturais de Desterro de Entre Rios.
Dona Geracina iniciou a vida de casada aos 15 anos de idade. Desde muito jovem já lutava pelo sustento de sua família, trabalhando incansavelmente na zona rural, nas colheitas e plantações. Foi com esse esforço diário e com uma determinação admirável que ela criou e sustentou cada um de seus filhos. Apesar das inúmeras dificuldades, jamais desistiu. Nunca se deixou abalar pelos desafios da vida e sempre manteve sua fé, sua honestidade e sua força interior. Hoje, aos 91 anos, Dona Geracina vê sua trajetória refletida em uma grande família, composta por filhos, netos, bisnetos e tataranetos, um legado que ela mesma construiu com trabalho, amor e perseverança. Geracina é símbolo de história, luta e resistência, um exemplo vivo de dignidade, coragem e determinação. Mesmo tendo enfrentado perdas profundas, como a partida de 4 de seus filhos, ela permaneceu sendo o alicerce forte de toda a família, oferecendo apoio, amor e união. Essa singela homenagem não conseguiria conter todas as histórias que ela carrega consigo, mas que registra a grandeza de uma mulher que marcou gerações e continua sendo inspiração para todos que têm o privilégio de fazer parte de sua vida. Senhores, convidados nesse instante, a vereadora senhora Cláudia Maria Rezende, proponente do projeto de decreto legislativo número 12/2025, para realizar a entrega do título de honra ao mérito, a senhora Geracina Ribeiro Rosa. Senhoras e senhores, agradecemos a senhora vereadora Cláudia Maria Rezende pelo projeto e agradecemos também a homenageada, a senhora Geracina Ribeiro Rosa e a toda a família por aceitarem esta homenagem, por gentileza. Mais uma vez, recebe os nossos aplausos. Agradecemos a senhora vereadora. Senhoras e senhores, neste momento nós passaremos a ouvir o vereador falando à pessoa respectiva na qual entregamos estas honrarias nessa noite. Voltamos nesse instante e ouviremos o senhor vereador Robson Paz de Rezende, presidente desta casa e também proponente do projeto 01/2025, em relação à homenagem da senhora Maria da Conceição Pires. Vamos ouvir, por gentileza.
Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de parabenizar todos os meus pelas homenagens e todos os agraciados. Foi muito bem dito pela nossa vereadora Débora, essa homenagem não se trata de títulos, não se trata de diplomas, nem nada. E o exemplo maior é a minha homenageada. Tem uma terceira série, né, mas uma sabedoria enorme. Eu chego emocionado porque minha vizinha, criada junto com minha mãe, com meu pai, afilhado do meu avô, e a gente considera demais. E está aqui os filhos, né? Muito obrigado pela presença, Soninha, Marinha, Raquel, e o Avelar, que é mais conhecido como Guia, e o Geno ali, que não lembro Ricardo, muito obrigado. E falar aqui também, como foi dito, né? Ele abdicou de várias coisas para cuidar da mãe, que é um irmão que eu tenho. Muito obrigado, senhora, por existir. Obrigado a Deus por fazer a senhora essa pessoa maravilhosa que nós vamos juntos. E desteu, né? Como foi dito aqui, o que ela faz para o asilo, a tia Desteu, são poucas pessoas que falam. E ela está falando ali que amanhã tem um almoço solidário na nossa, e ela promove. Então, muito obrigado a todos por estar aqui. E eu quero também dizer o meu outro homenageado, o Espalho, juiz de direito de Lafayette, mas devido aos trabalhos, hoje é o último dia de trabalho lá na Lafayette, ele não pôde estar. Mas fica aqui também o meu abraço, ele vai estar aqui na primeira reunião de fevereiro, e a gente vai homenagear. Muito obrigado mesmo, e a todos. Nosso muito obrigado ao senhor vereador Mauro Salvaz e também a homenageada senhora Maria da Conceição Pires, carinhosamente conhecida como Dona Maria. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante a vereadora senhora Cláudia Maria Rezende para falar sobre a senhora Geracina Ribeiro Costa em relação ao projeto número 12/2025. Por gentileza. Boa noite a todos. Quero falar com uma pessoa muito especial. Não sei se eu consegui. Dona Geracina é daquelas pessoas que eu não preciso de carro. Vamos ajudar a nossa nova vereadora Alba, Cláudia, perdão. Fica lá do lado dela, Cláudia, por gentileza. Senhoras e senhores, Dona Geracina é daquelas pessoas que não precisam de cargos ou títulos para serem grandes.
A grandeza dela está na vida que construiu, na história que carrega e no exemplo que deixou e deixa, e continua deixando para todos nós e para toda a sociedade. Nascida em Desterro de Entre Rios, Dona Geracina começou a enfrentar a vida muito cedo. Casou-se jovem, tornou-se mãe aos 13 anos e desde sempre trabalhou incansavelmente para garantir o sustento da família. Na roça, nas colheitas, nas plantações, nunca teve medo do trabalho duro. Pelo contrário, fez do trabalho uma forma de amor. Mesmo diante de tantas dificuldades, nunca desistiu, nunca perdeu a fé, nunca abriu mão da honestidade e nunca deixou de ser forte. Mesmo quando a vida exigiu mais do que parecia possível, Dona Geracina enfrentou dores profundas, perdas que nenhuma mãe deveria enfrentar. E ainda assim permaneceu de pé, sendo o alicerce de toda a família. Hoje, aos 91 anos, a sua história vive nos filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Um legado construído com suor, coragem, dignidade e muito amor. Dona Geracina representa tantas mulheres da nossa cidade e da nossa sociedade, que muitas vezes, em silêncio, sustentaram lares, educaram filhos e ajudaram a construir Desterro de Entre Rios com as próprias mãos. Para a vereadora Cláudia e para todos nós, Dona Geracina é referência de força, resistência e humanidade. Uma mulher simples, mas gigante. Uma daquelas pessoas que a cidade reconhece pelo nome, pelo exemplo e pela sua história. Esse título representa, nesta noite, de honra ao mérito, que é um gesto pequeno diante de tudo que ela representa, mas é carregado de gratidão e reconhecimento. Gratidão por sua vida, por sua luta e por tudo que ensinou e continua ensinando a todos nós. Dona Geracina, essa homenagem é da senhora e o privilégio de conviver com a sua história é e o nosso muito obrigado. Parabéns. Mais uma vez, nosso muito obrigado à vereadora Cláudia pelo projeto e também a Dona Geracina por aceitar e a toda a família por acompanhá-la neste momento de grande emoção e honra aqui neste plenário. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o vereador Genival Valério dos Santos, proponente do projeto de decreto legislativo número 02/2025, para falar sobre ser homenageado nesta noite, Dr. Leandro Marcos Duarte. Por gentileza. Boa noite a todos. Pessoal da plateia aí, plateia bonita, carinhosa. Essa homenagem é muito importante, estamos fazendo homenagem a pessoas vivas, entendeu? Não adianta fazer pessoa que morre, não adianta, tem que fazer quando está vivo. A pessoa é família, tudo fica alegre, o próprio é homenageado. Então, falar do doutor Leandro aí é uma lenda viva. O cara que eu conheci desde criança, estudando em Três Corações. Para mim, é um dos 5 blocos aqui de Desterro, vivo, né? Que eu falo, os outros 4 blocos, Leandro, Paulino, Valdério e Antônio Gentil. São um barco do Desterro. Ele já faz parte da cidade. Então, eu espero que tudo mais, o mais importante é nós ficar. Eu desejo tudo de bom para ele, que Deus ilumina o caminho dele, e Deus que ajudou com o inimigo dele desenhado no Desterro, e ele gosta da cidade. É um profissional, para onde ele for, ele vai se dar bem, viu? Em qualquer lugar, se você vai se dar melhor do que aqui. E aqui eu achei muito bom que o pessoal está reconhecendo ele, entendeu?
porque aqui é difícil a pessoa sobreviver, quem forma nem sabe. Né? Até que tem um reconhecimento, é difícil demais, né? E ele já tem a carta branca no seio, né? Então, muitas parabéns. E outra coisa, se ele precisar dele para puxar alguma coisa, eu olho o cantor e o outro. Falou é verdade, é sempre a fala do cantor. Muito obrigado, senhor vereador, pelo projeto, doutor Leandro, em aceitar essa honraria. Mais uma vez, muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora a vereadora Nalva Pires de Moraes, proponente do projeto de decreto legislativo 04/2025, para falar em relação ao seu homenageado, o senhor Wesley Ferreira de Miranda, por gentileza. Todos os anos a gente tem direito de homenagear 4 pessoas, 2 no município e 2 que moram fora e resta serviço ou é que leva importância para o nosso município. Eu sou do Agriado, vi a minha infância e a minha adolescência lá, mas Pereirinhas me acolheu, né, onde eu tenho minha casa, meus filhos e meu marido. Aí esse homenageado meu é de Pereirinhas, de muita importância para a nossa comunidade, né, que por muito tempo traz entretenimento para os nossos jovens, ajuda na questão religiosa, nas festas, né? Todo projeto que eu vou fazer, sempre ele me ajuda. Eu convido a vir à frente para o senhor Wesley. Boa noite a todos. Primeiro eu quero pedir perdão à comunidade Pereirinhas, porque os meus erros estão tentando acertar. Infelizmente, eu sou ser humano e é como Deus é. A gente tem nascido. E ser líder não é fácil, gente. É uma coisa que a gente carrega e a gente mais julgado do que avaliado. E queria agradecer a Deus por ter me dado esse dom. Não sei se é bom, né, Deus? Mas tá bom. E agradecer à escola Nossa Senhora Fátima, né? E a nossa Camila Bruto, porque sem eu ser professora, a gente tem bagagem nenhuma para estar aqui. Agradecer ao senhor João Pintor e a lista professora, que também tem uma bagagem assim, né? Muito obrigado a todos. Valeu. Mais uma vez, agradecemos perdão à senhora vereadora Nalva pelo projeto, ao senhor Wesley por aceitar esta homenagem e estar conosco nesta noite. Neste momento, nós convidamos a vereadora Nalva mais uma vez para falar em relação a esta homenagem número 05/2025 e falar também sobre a doutora Carolina Santos Silveira, que já recebeu esta homenagem. A doutora Carolina, ela não é só a médica da Maria, ela é a médica da Maria, que é mãe do João, que é mãe do José. Por isso, a importância que ela dá ao paciente, o paciente tem uma família. Quantos diagnósticos ela já teve, quantas vidas ela salvou, o quanto ela se importa com o paciente, fora do horário de serviço, está longe lá na sua casa, já me manda mensagem, o paciente fez exame, a paciente já está com tudo pronto, a paciente já foi pelo horizonte fazer os exames que precisa. E assim, ela também, ela representa a minha infância, né, pelo pai dela, que ajudou tanto o meu pai e a minha mãe, na doença da minha mãe, né? E assim, e por ela ser muito humana, né? Porque na saúde a gente precisa de ser humano, que não só trata o paciente como paciente, é que trata o paciente como ser humano, no seu total. Por isso eu chamo aqui à frente o meu homenageado. Bem curta, e hoje eu entendi que, na verdade,
A todos que estão comigo hoje, em especial o Leandro, que hoje eu entendi um pouquinho mais da história dele. E eu sei porque eu e ele temos tanto companheirismo, né, assim, porque nossa missão é servir realmente, né? Quando a gente recebe, né, um benefício, né, de se tornarmos, né, médicos, a gente tem a obrigação realmente a servir. E tudo que eu consigo fazer, que é muito pouco, né, assim, comparado com tudo que se pode ser feito, mas é porque realmente amava e ajuda quando ela me dava notícia do paciente, é porque as meninas da enfermagem, é porque a recepcionista do posto, elas conseguem me ajudar nisso e a gente trabalha junto. Então, assim, eu sou muito grata e muito privilegiada por estar aqui hoje. Em especial, eu quero agradecer a Débora e a Cláudia, que são mulheres aqui, né, na mesa, e que eu já tive o prazer de conhecer, mas especialmente a Palavra. Tá? Muito obrigada por estar aqui. E boa noite, gente. E a doutora Carolina por aceitar esta homenagem e estar conosco nessa noite. A vereadora Dalma permaneceu aqui neste dispositivo, e nós vamos convidá-la para falar em relação ao homenageado, o senhor Leandro Alves de Rezende, por gentileza. Eu de novo, só para ele. O Leandro é como uma música do Zeca Pagodinho, nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar. Então, eu ouvi falar muito bem dele, porque ele traz aqui para o nosso município, é sócio proprietário da Arena, que traz entretenimento, que traz esporte para os nossos jovens, né? A todos nós aqui. E soube também que ela era sobrinha da Ana Rosa, aí já dispensa comentário, que é uma grande mulher, né? A nossa enfermeira, e convido aqui à frente para falar e agradeço por ter aceitado a homenagem. A gente se conhece muito bem. Boa noite a todos. Agradecer a honra dos demais vereadores e principalmente da minha família, que é a base da gente, minha mãe, minhas tias, irmãs, lá no estado presente, minha sobrinha, que me aguenta o dia todo, minhas coisas, minha esposa, meu filho, minhas tias, na hora de visitar. E assim, a gente não faz nada sozinho. A Azul Sofrona, na Avante Minas, a gente tem o Jordano, o Felipe da Melinha, o Vitinho do Nelson, o trabalho com o Para, com os jovens, com o esporte, o Wesley, que é nosso parceiro, o nosso vínculo lá, na parte do esporte. E na Arena a gente juntou, é uma turma grande ali, de novo Jordano, o Felipe da Melinha, o Vídeo de São Paulo, uma turma bem grande, para a gente cuidar essa parte do entretenimento e esporte em si. Então, doutor Leandro, para ele falar aqui, assim, a questão dos jovens, drogas, depressão, tudo já passa a ser uma relação de saúde pública. Então, a gente tem que dar atenção nisso, da população dos jovens, e a gente tem que ajudar. Não vamos pensar em tratar de recursos para trabalhar com a casa, trabalhar com o prefeito Flavinho, a gente não para de trabalhar esses recursos. Então, aí, vamos trabalhar sempre mais, ajudar o nosso município. Obrigado a todos. E o homenageado dessa noite, o senhor Leandro Alves de Rezende. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante o vereador Genival Valério dos Santos para falar em relação à sua homenageada desta noite, Selma Pereira de Andrade, dentro do projeto número 07/2025. Como diz a nova falar da Selma como uma funcionária exemplar, entendeu? O DNA dela é excelente, que é filho de São Bruno Pereira de Moraes, Antônio Dentista, então dispensa até comentar. Sobre a Selma, que tudo que você precisar, pode procurar que ela faça competência, entendeu? Com ela, que é uma pessoa dedipada no serviço, conhece todo mundo na roça por nome, entendeu? Nem nós vereador conhecemos, entendeu? Ela sabe todo mundo onde mora, quem, o nome, tudo. É uma pessoa muito especial. Muito bom para ela, que ela continua um exemplo de funcionar. Chama ela aqui para uma palavrinha, senhor.
você, agradeço imensamente o vereador Viva, agradeço a você que teve apoio unânime da Câmara. Fico muito feliz, muito honrada com essa homenagem e vocês podem ter certeza que o que eu faço ali na prefeitura, eu faço de coração, porque eu faço porque eu gosto de eu trago todo mundo, do maior ao menor, com igualdade, do fundo do meu coração. E o que precisar de mim, não tem hora, não tem momento, eu estou à disposição de todos e eu agradeço imensamente. Vou levar para o resto da minha vida essa homenagem aqui nesta noite. Muito obrigado. Eu estou olhando e esperando que eu vou ser vocalista na próxima. Meu Deus, meu Deus. Eu estava insistindo em não falar, porque se eu começar a falar principalmente da sua juventude e tal, e aí eu fiz um Gil de fazer um grupo de jovens, né? Despertar que chama. E aí você começa a revisitar os problemas da sua vida. Aí você começa a reviver umas coisas que te machucou, te fez sofrer. Aí no ano seguinte eles me chamaram para voltar lá e fazer essa namorada, porque fiquei uns 15 dias meio aéreo, de ter revisitado as coisas mais difíceis que eu passei na minha vida. Junto com minha mãe, meus irmãos, tudo. Aí, você tem aqueles textos aí, eu tive a mesma sensação de voltar lá atrás e beliscar de novo nas feridas, nas mais profundas, mais doídas. E sempre que eu aprendo com uma pessoa que, por natureza, ela começa a reclamar da vida, né? Sempre está sofrendo muito, e aí às vezes eu puxo alguma frase desse meu vocabulário passado aí, eu acho que isso é até como incentivo para a pessoa, assim. Porque dificuldade, sofrimento todo mundo passa, né? A questão é como é que a gente vai enfrentar isso. Eu falo isso, cara, a minha esposa de vez em quando. Eu só agradeço. Inclusive, eu estou aqui mais uma vez agradecendo, sendo homenageado, simplesmente buscar me fortalecer, tentar fazer as coisas. E já está falando aqui, a primeira vez que eu conversei com ela foi assim, esse encantamento, porque ela já me ligou, falei, a Andréia precisa fazer um exame, faz o exame, depois eu te pago. A Andréia ficando diferente. Então é essa pessoa que inspira a gente. Então, eu venho aqui, conto essas histórias, que serve motivação para quem uma vida tão difícil. Eu sempre agradecendo a Deus por tudo que eu passei e não tenho questão de trauma, de infância, ter passado isso, nada disso, graças a Deus. Só agradeço tudo isso que eu passei, eu agradeci, eu acho que me despertou bastante pelos problemas que as pessoas enfrentam e eu aprendi a enviar cada vez mais. Somente que me permite um pouco mais, eu me permito ajudar um pouco mais. E assim eu sou muito obrigado, Viva. Ele é cascudo assim, ele
passando, quem gosta, gosta muito, quem gosta, faz por questão. Então, muito obrigado, essa sinceridade, eu fico muito feliz e estou para aquele jeito que me agrada com esse curso. As pernas não me Quanto mais dificuldade tem na vida, melhor, viu, gente? Quanto mais sol passar, mais dificuldade, mais valor tem na vida. Você fica olhando aquele menino de favela, pobrinho, primeira coisa que eles fazem, ganhar dinheiro. Vou comprar uma casa para minha mãe. E pai não fala, minha mãe fala, entendeu? Então, quanto mais dificuldade você tiver, melhor, mais valor dá. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Ana. E também a nossa homenageada nessa noite, Selma Pereira de Andrade. Senhoras e senhores, convidamos nesse momento a vereadora Nalva Pires de Moraes para falar em relação à sua homenageada, a senhora Cleusa Rezende Campos, em relação ao projeto de número 08/2025, também ao lado do seu marido Francisco Evangelista. É a última minha fala de hoje, então não poderia deixar de agradecer a Deus, né, de lembrar do meu pai, que se estivesse vivo estaria muito orgulhoso aqui, não é porque eu sou melhor que ninguém não, né, mas o tanto que a gente lutou, né, e agora eu podendo homenagear as pessoas aqui, estou vendo meus professores, né, que me ensinou só o bem, a Adriana que me deu um caderno que eu não tinha, eu ia escrevendo tudo ao redor, né, que me ensinaram a ser uma pessoa boa. Da Cleusa e o Francisco, né, são pessoas muito honradas, um casal muito honrado, que criou seus filhos no mesmo caminho que os seus, né? Tudo que vai fazer lá é os filhos juntos, né, na caridade, né, na vontade de ajudar o próximo, né, na vontade de fazer uma festa boa. Por isso eu chamo à frente o meu casal. Boa noite para vocês. Eu quero agradecer ao canal. Convidou a gente para fazer essa homenagem. Se a gente fosse puxar aqui a minha história, acho que nós ficaria a noite da minha vida. Mas, graças a Deus, a vida é assim. A gente tem tropeço, cai, mas levanta. Com a graça de Deus, minha família está aí. Maravilhoso, né? Menina, genro, horas, neto, tem 10 netos, irmã, sobrinha, né? Todo mundo. Muito obrigada a todos, as vereadoras, todas as pessoas, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Primeiramente, eu agradecer a Deus, que Deus me deu uma família maravilhosa. Porque eu acho que essa pensa muito tempo para fazer para mim. Igual eles fazem para mim, nós somos vamos fazer um troco para eles. Tem certeza. Os meus netos, eles passam perto de mim, com respeito, me dão uma bênção. Todo dia sai para trabalhar, eles falam, bênção, Deus te abençoe. E Deus mostrou que abençoou a família inteira, abençoou a menina, todas as famílias. Nalva Pires, por este projeto, e ao casal também homenageado nessa noite. Nossos parabéns, muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos novamente a esse dispositivo a vereadora Cláudia Maria Rezende para falar em relação à sua homenageada, a senhora Magali Maria de Moraes Andrade, dentro do projeto 09/2025, e na sequência falará também um pouco em relação à homenageada, a senhora Geracina, que já se ausentou deste espaço legislativo em decorrência da idade. Senhora Cláudia, por gentileza.
apenas como vereador, mas como alguém que acredita que pessoas fazem a diferença na cidade. E é exatamente por isso que escolhi homenagear a Maria de Moraes Andrade. Magali começou sua trajetória muito cedo, ainda adolescente, aos 14 anos, trabalhando na área de saúde do município. Desde o início mostrou algo que eu nunca mais deixaria de carregar: o cuidado com as pessoas. Sempre com atenção, respeito e um jeito humano de lidar com quem precisava do serviço público. Depois, na área administrativa, continuou sendo esse elo entre a gestão e a população, trabalhando com dedicação, responsabilidade e compromisso. Aqueles que não aparecem em números, mas fazem toda a diferença no dia a dia a quem é atendido. Mas foi dedicação que Magali colocou o coração inteiro. Professora, formação ou vocação, ela nunca enxergou alunos apenas como números ou nomes em listas. Sempre olhou para cada criança, cada família, entendendo que educar vai muito além de ensinar. O conteúdo é cuidar, orientar e acreditar no futuro. Como diretora, esse cuidado só aumentou com liderança firme, mais sensível. Magali construiu suas relações, fortaleceu a comunidade escolar e participou de projetos que deixaram marcas reais na vida das pessoas. Seu trabalho sempre foi movido pelo desejo sincero de fazer o bem e construir para uma cidade melhor. Magali é esposa, mãe, profissional, dedicada e, acima de tudo, uma mulher que nunca perdeu sua essência. Tudo que fez ao longo da sua caminhada foi pautado em valores simples, mas profundos: respeito, ética, compromisso e amor pelo que faz. Por isso, este título de honra ao mérito não é apenas uma homenagem, é um agradecimento, um reconhecimento público de uma história construída com trabalho, sensibilidade e cuidado com o próximo. Magali, essa é sua homenagem. Magali, essa homenagem é sua, mas o orgulho de todos nós, Muito obrigada por tudo que você representa para mim e por toda essa cidade. Agradeço de forma muito especial ao ex-prefeito Antônio Dentista, que me concedeu minha primeira oportunidade, ao meu amigo Marcelo Viquinho e ao ex-prefeito Dr. Arcante, por enxergar o potencial do meu trabalho e me permitir ir um pouco mais longe. Ao ex-prefeito, amigo e pai, Zé Souza, por me oportunizar caminhos que eu sequer sonhei em trilhar. Você sempre será referência de gestão da minha vida. Quero também dedicar esta homenagem a todas as mulheres aqui presentes, que ainda enfrentam tantos desafios e têm pouco espaço de reconhecimento na sociedade. Que nossa presença continue sendo firme, competente e transformadora. Agradeço especialmente à vereadora Cláudia e a todos os vereadores desta casa pelo reconhecimento e por esta homenagem.
Reafirmo, porém, que tudo o que fazemos é para Deus, para o próximo, com fé, entrega e sem esperar nada. Aproveito esse momento para externar uma gratidão enorme a Raquel Odidi, a Márcia Daneri, a Pepe, a Marindinha, a Madalena Gabriel, a Oriana, a Ednamar, a Edna do Chico, ao Marcelo e a Lúcia Francisca, a Lúcia dos Cachorros. Vocês estiveram presentes em momentos de fragilidade e foram essenciais para que eu seguisse. Um abraço para a nossa família Nossa Senhora de Fátima. Sou muito feliz por vocês. Ao Zé Carlos e ao Vitor, a minha vida. Saio daqui com o coração cheio de gratidão, fé e a certeza de que servir vale muito a pena. Muito obrigada. Gente, olha a Magali, que gosto de bondade, de humildade, né? Ela foi homenageada, homenageou quantas pessoas aqui, para que ela veio agradecer. Ela lembrou da própria parte do trabalho dela na escola, a administrativa dela lá, a pessoa com coração, né? Que trabalha com a alma, no coração. Agora quero aproveitar para falar um pouquinho da Dona Iracinha, porque agora ela vai conhecer um pouquinho. Só para relatar para vocês que não sabem da história, né? Sabe, muita gente que sabe quando viveu, que Magali, não sabe, né, da história. Foi trágico, né? Mas foi a filha dela que pegou ela. Por isso eu choro. Mas muito emocionada dela ter vindo. E assim, agora, eu falou, né? A gente tem que marcar a presença. Muito obrigada a todos vocês que participaram. E eu quero deixar meu abraço sincero do coração para todos que foram homenageados. Pense que a gente pode homenagear só um, dois. E com certeza eu homenagearia todos esses que estão muito mais. Uma gracinha, gente, um monte de galinha que apareceu. O doutor Leandro sabe disso. Eu também tentei homenagear ele para vocês, mas o meu ele sabe que estão homenageados no coração. Mas a Deus lá, com o coração assim, louco, que não muito mundo. A vida inteira sou apaixonada também pela Arnaldo, a Selma, né? Sabe, carinho com ela, Leandro, meus parabéns. O Eito e a Dona Elisa também. Meus parabéns a todos vocês. Muito obrigado, Cláudia, pela homenagem às pessoas aqui presentes e a Dona Geracina também, que já não está mais conosco aqui, se ausentou. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante a esse dispositivo o vereador Sr. Mocrácio José Ribeiro, proponente do projeto de decreto legislativo número 10/2025, para falar em relação à senhora Roberta Costa, sua homenageada desta noite. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos os homenageados, né? Como disse a vereadora Cláudia, se nós pudesse, faria homenagem para todos, né? Todos merecem e a gente pode estar satisfeito em todos aqui. Cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes. Eu fico muito feliz, aproveito esse momento. Tenho uma carreira política e uma história política, não exatamente uma carreira, mas uma história política longa. Vendo todos aqui, eu já frequentei a casa de todos aqui mais de uma vez. Todos estão cansados de ver minha cara e aproveito esse momento para poder agradecer a todos. Todas as vezes que eu estive na casa de todo mundo, fui muito bem recebido por todos. Tem pessoas aqui que foram candidatas a vereador comigo, todos os vereadores também já participaram de eleições anteriores, Carlos, Luiz, todos conhecidos. Então, é um prazer ter vocês aqui novamente e eu agradeço a todos por tudo. Tá? A minha homenageada é a Roberta. A Roberta tem um trabalho muito importante, né? Nós enfrentamos um problema sério aqui no Estado, que é a questão dos animais de rua. Né? É um problema antigo, sempre aí ele mexe lá,
essa polêmica em torno dos cães, principalmente os cães de rua. E a Roberta, ela é presidente de uma ONG, né? Onde ela pegou essa empreitada, né? Porque, obviamente, muitas pessoas ajudando, mas ela pegou a liderança disso para resolver, né? A gente está sempre ajudando ele no medida do possível. Portanto, a minha homenagem a ela é exatamente por esse trabalho comigo que ela faz com relação ao cuidado dos animais, principalmente animais de rua. A gente convida aqui você fazer um agradecimento. Eu falo muito, eu sou péssima para falar em público. Eu sou muito tagarela. Ninguém faz nada sozinho, obviamente. E a cidade que eu escolhi viver, que amei, que amo, de amar, de afronta, sabe, forasteiro. Escolhi formar a minha família. Fiz amigos de casa. E nesse momento eu só tenho a agradecer a minha família, que apoia, que aceita todos os animaizinhos que eu levo para casa, os amigos que me ajudam fora da ONU, tem Marcos, também que me ajuda, a minha amiga e companheira Mara, que me ajuda, principalmente meus filhos, Serena, que esse apoio que eles queriam, eu tenho nenhum apoio no caso, eles queriam fazer nada, e as minhas amigas de calça, Jéssica, Taína, vice-presidência que a gente não tem hora, não tem lugar para resgatar esses animais, ela demora muito tempo para cidade. A luz, sempre antes de eu chegar a você, sempre cuidou dos animais e dos lugares. E eu só tenho a agradecer a vocês, principalmente a Nosso muito obrigado ao senhor Cássio pelo projeto e pela homenagem à senhora Roberta. Senhoras e senhores, convidamos mais uma vez a esse dispositivo, que aqui já está, o senhor vereador Cássio José Ribeiro, para falar em relação ao seu homenageado, o senhor Arnaldo Rosa de Lima, dentro do projeto 11/2025. De uma maneira geral, e a impressão que eu fazia esse reconhecimento ao Arnaldo, parece que estava lá estimular, então eu aproveitei esse momento e fiz essa homenagem ao Arnaldo pelo seu talento, né, que é uma forma de reconhecer o seu talento, o seu conhecimento, que é tão importante para a nossa cidade. Tem uma ceia de moda na casa dele, parece que você deu bastante coisa para a Casa da Cultura. Na verdade, não sei. Então, eu aproveitei esse momento para fazer essa homenagem ao meu amigo e a esse cidadão do distrito. Vai falar uma coisa?
todos os homenageados uma vez. Abraço a todos. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez ao vereador, Sr. Cássio Ribeiro, pelas homenagens e aos homenageados também por estarem conosco e aceitarem essas homenagens. Senhoras e senhores, em nome desta Casa Legislativa, agradecemos a presença de todos e ouviremos nesse instante o senhor presidente desta Casa, vereador Robson Vaz. Chegou o final. Agradecer. Todos esses decretos passam aqui pela Câmara e foram aprovados por unanimidade. São pessoas especiais. Como foi dito aqui, a gente gostaria de estar fazendo para mais pessoas. Mas quando vem, tem mais, a gente vai homenageando a todos que sejam reconhecidos no nosso município. Eu gostaria de estar convidando a todos, vai ser uma pequena recepção da parte de cima, inclusive na Câmara. Todos estão convidados. E antes de encerrar, vamos fazer mais uma vez a oração para nós, agradecendo por tantos decretos que a gente ouviu aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão somente. Boa noite a todos.